Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre como é a DR com o homem que abusa, ou seja, como são essas discussões de relação. Vem comigo para mais um vídeo. Primeiro ponto é que normalmente a mulher tem aquela esperança de que está num relacionamento saudável, que então as comunicações vão ser o quê? Saudáveis também, né? Essa é uma das esperanças que a mulher tem. Então ela vai com boa intenção, com o coração aberto, ela se coloca vulnerável, né? Se abre nessas discussões. Às vezes ela chora nessas discussões, enfim. Só que ela, às vezes ela não lembra e não sabe que ela tá num jogo, que ela não conhece as regras e que ela já perdeu o jogo antes de começar a jogar. E as DRs explicam um pouco das dinâmicas desses jogos que acontecem no relacionamento abusivo. É um jogo que não importa o que a mulher faça, ela já perdeu. Então aqui eu vou falar de algumas situações de discussão mesmo, da briga mesmo, tá? Mas esse jogo ele pode acontecer também quando o parceiro some, o tratamento de gelo, né? Essa não conversa, esse não olhar no olho, esse tratamento de gelo para sumir essa frieza, né? Ele dormir para te ignorar, ele desligar o celular por 2 dias para te ignorar, esse desprezo, né? Esse virar as costas e sair andando. Normalmente isso acontece muito, mas aqui a gente não vai falar disso. A gente vai falar de realmente dessa interação que tem briga, que tem promessas, que tem gritos, enfim. A gente não vai falar do tratamento de gelo hoje. E muita atenção para as meninas que têm esses companheiros que somem por alguns dias nesse tratamento de gelo. Presta atenção se ele não tem casos extraconjugais, porque é muito comum que eles sumam para esse tratamento de gelo. Então, no momento da briga, ele some. E aí, quando ele briga com a outra, ele volta para você. Então, é muito comum abusadores terem muitos casos extraconjugais e é muito comum que uma mulher alimente o ciclo da violência da outra. Tenso, né? Então, quando tá na briga aqui, vai pra lua de mel da de cá, fica um tempinho, quando entra na briga da de cá, vem pra lua de mel da daqui. Então, é muito comum esse desprezo, esse sumiço, esse tratamento de gelo, também ter essa intenção. Não tô falando que todos que usam tratamento de gelo para te punir, para te abusar, são assim, mas é muito comum isso acontecer, tá bom? Mas o que eu estou falando hoje são sobre as DRs mesmo. Quando vocês têm uma DR, então quando você vai lá exigir mais respeito, exigir que ele te trate melhor, reclamar de algo que ele fez, exigir que ele pare de abusar de você de alguma forma. Então eu tô falando desse meio dessa briga aí, que é a fase número 3 do ciclo da violência. Quem não sabe como é o ciclo da violência, corre lá no canal no YouTube, corre depois no blog, dá uma lidinha, assiste o vídeo que vocês vão entender melhor, tá? E principalmente, amores, quando vocês acusam eles de algo que eles realmente estão fazendo. Quando a gente acusa uma pessoa que abusa de algo que elas realmente fizeram ou realmente estão fazendo, ela responde com muito mais abuso. Se você acusa um abusador de algo que ele nem fez, talvez passe um pouquinho mais batido, mas quando você acusa de algo que ele realmente está fazendo, o abuso vem com tudo. E esse vem com tudo, gente, pode ser manipulação através do afeto, das promessas de mudança, mas pode ser xingo, crítica e falar que você tá louca. Não importa o formato que vem o abuso, importa que é a intenção, ele te manipular, te trazer de volta rapidamente para o jogo e fazer você ficar sob controle dele. Então, sempre a intenção é controle e manipulação, não importa o formato. Uma das coisas que acontece é o gaslighting, né? O tal do você tá doida. É o inverter o jogo mesmo, né? Então ele te convence de coisas sobre você, dos seus próprios valores, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos e ações, né? Ele convence que você não é capaz, por exemplo. Então ele te convence de que você tá louca, de que ele não falou aquilo, de que não foi bem isso, né? Então esse negócio de tratava como doida mesmo pode ser um gaslight, às vezes de uma forma bem sutil. Eu tenho um caso interessante de uma paciente minha, ele
levantou ela pelo pescoço numa festa. Uma agressão horrível, né? Esganou ela, levantou ela pelo pescoço numa festa, as pessoas viram e tal. Ele fez tanto gaslighting com ela que ela acreditou que aquilo não tinha acontecido. Uma mulher super inteligente, empoderada, maravilhosa, acessa conteúdo e tal. O gaslight, ele é tão poderoso, né? Ele mexe tanto com o cérebro da mulher, com a mente da mulher, com as emoções dela, que ele convenceu ela de que ele não tinha feito aquilo. Então, o que acontece quando a gente faz essas coisas que eu falei, né? Quando a gente tem uma DR por algum motivo, né? O clássico, gente, o que acontece na grande maioria dos casos a culpa é sempre sua. Então, você termina pedindo desculpas por algo que você sabe que você não fez. Vocês estão se identificando, né? Você começa, às vezes é você que começa a briga, né? Às vezes você vai lá exigir mais respeito, porque às vezes você é do tipo mais confrontativa. Quando eu tava no relacionamento abusivo, eu era bem confrontativa. Eu reagia. Mas às vezes você tá só estourando, porque você é mais de engolir. Então você engole sapo até que você engasga com sapo e cospe tudo. Então, deu-se a briga. Ou às vezes ele nem se abriga também, pra disfarçar alguma coisa, enfim. Então você começa a briga tendo certeza que você estava certa. Você conversou com a sua mãe, conversou com a psicóloga, ou até mesmo conversou, porque às vezes você está muito isolado socialmente, está com vergonha de contar, mas você começa a briga tendo certeza absoluta de que você está certa. Termina a conversa pedindo desculpa por algo que você não fez. Ou sentindo mesmo essa culpa, ele faz ali de uma forma a te deixar sentindo mesmo culpada, a culpa foi minha, eu realmente não devia ter feito isso, aquilo. Ou até cedendo para evitar mais briga, evitar mais discussão, você tá cansada, você precisa fazer a janta, sacou? Precisa cuidar dos seus filhos, amanhã cedo você precisa estudar, precisa trabalhar, amanhã é dia de folga, você não quer perder brigando. Mas não adianta nada, né? Mesmo que você tenta ceder para evitar brigas, daqui a pouco o ciclo volta e tem uma nova briga. Então, é muito comum nessas DRs você nunca tá certo, o foco ser sempre ele, as necessidades dele, né? Ele sempre voltar a briga contra você, ele sempre tá no domínio do jogo. Você tá só ali, né? Se defendendo, muito cansativo. Então você sempre sai como errada. E às vezes pede desculpas. E aí, quando você exige mais respeito ou pede para que ele não te abuse mais, para que ele parar de você fazer aquilo que você não gosta, ele pode dizer, por exemplo, que você é grossa, eu faço tudo errado, nada tá bom pra você não vê o esforço que eu faço pelo nosso relacionamento, eu tô tentando mudar, só você que não percebe. O que é isso, gente? Ele se coloca lá no papel de vítima. Também é uma forma de te manipular, né? E aí você realmente começa a acreditar que você tá exagerando. Gente, será que eu tô exagerando? Será que eu tô vendo abuso em tudo? Nossa, eu tô vendo muita coisa no Era Amor. Tô exagerando um pouco, tô vendo abuso em tudo. E aí você fica com confusão mental e realmente você compra essa culpa que ele te joga. E às vezes, gente, pode ser uma culpa, ele joga a culpa de uma forma muito sutil. E isso tudo pode acontecer de uma forma bem refinada, assim. Até com um sorriso no rosto. Ele pode até chorar. Muitos choram. Muitos são treinados há tantos anos fazer esse tipo de jogo que eles já choram de uma forma bem rápida, assim, bem prática. Ele pode falar que é frescura sua, que você não aguenta nada, que você não tá preparada para a vida, que você não é madura. Também numa DR, te criticar, né, falar de seus defeitos, usar isso contra você, também é uma forma de jogar para você e não assumir nenhum tipo de responsabilidade. E aí ele pode ficar de duas formas. Ou mais nervoso, fisicamente levemente agitado, ou realmente fisicamente muito agitado, quebrar objetos, rolar ali uma agressão física, ou ele pode ficar calmo, gente. Não muda. Você lá totalmente maluca, coitada, desestabilizada, a gente ficou maluca, né? E ele lá, calmo. E olhando pra você calmo, super no centro do jogo, e mantendo a calma e você fica como a louca. Então, um mesmo cara pode variar de uma coisa para outra na mesma briga ou
Isso pode variar também, tá? Então ele pode se dar um de vítima, pode ficar fisicamente agitado, pode ficar tranquilo. Nem alterar o tom de voz. Ou usar, né, um pouco de sarcasmo, um deboche ali. E o que acontece, gente? Essas DRs normalmente são muito cansativas. São horas e horas de DR. E algumas DRs duram dias. Durou algumas horas no dia, você vai, dorme, no outro dia você volta na DR. É emocionalmente, obviamente, totalmente cansativo, mas fisicamente também pode ser muito cansativo. Esgota. Horas e horas de DR esgota a gente. É cansativo, exaustivo, esgota a gente. O que mais pode acontecer nessas DRs? Essas DRs podem ser pautadas em promessas. Não, agora eu vou mudar. Você tem razão. Promessas e uma esperança ali de um futuro diferente, né? Então ele fala que não vai fazer de novo, que ele não quer ser o mal, aí ele chora também, pede desculpa, pede ajuda para ser uma pessoa melhor, coloca aí na sua mão essa responsabilidade, fala que vai procurar ajuda, que vai fazer terapia, liga pro terapeuta, marca uma terapia. Tem homens que fazem isso muito rapidamente, né? De pedir desculpa e falar que vai melhorar. Tem homens que esperam você ficar nessa fase de maluca aí, chorar descabelado, você já tá chorando descabelado. Tem homens que esperam você ficar nessa fase de maluca aí, para depois pedir desculpa e falar que você tem razão. Então eles te levam até o extremo do seu emocional, quase um teste para ver onde é que você vai. Muitas vezes é um teste, né? Porque é um jogo. E aí ele fala que vai mudar, né? Mas também fala assim, mas olha seu estado, amor, você também precisa de ajuda, você tá fazendo a terapia, ou então você precisa trocar de terapia, né? Às vezes você tem que chorar muito, passar mal para chegar nesse ponto. Fisicamente, inclusive, né? Eu lembro no meu relacionamento abusivo que eu sentia tanto enjoo que eu chegava a vomitar às vezes. Aí eu tava bem no ponto que ele queria. Né? Então, tenho ela bem manipulada ali, retomei as rédeas aqui do controle da situação, porque ela até vomitou, né? Muito comum, gente, isso acontecer. E aí, quando ele faz essas promessas, vou marcar terapia, até liga pro terapeuta lá, mas não o que você pediu para ele fazer, né? Um que ele mesmo quis e tal, porque o que você pediu para ele fazer não serve, né? Aí você acha que agora vai. Então agora vai, essas 3 horas de DR que eu tive de sexta a domingo, essas 15 horas de DR que eu tive essa semana, vai funcionar. Agora vai dar certo. Mas não, né? Vem o próximo ciclo da violência e começa tudo de novo. Mais uma DR. E aí, o que pode acontecer? O que normalmente acontece? Qual que é uma grande característica dos homens que abusam? Essa não correspondência entre dizer e fazer. Então ele diz que vai mudar, que te ama, você é a mulher da vida dele, que ele tá tentando, que é você que não entende, chora, né? Mas não, essa fala não corresponde com o que ele faz. Então existe uma não correspondência entre o que ele fala e o que ele faz depois. A gente chama isso de não correspondência entre dizer e fazer. Um relacionamento abusivo, gente, ele é pautada por brigas, né? Briga é uma característica muito forte da grande maioria dos relacionamentos abusivos. Nem que essa briga seja porque ele te tratou, usou tratamento do gelo, do silêncio, sumiu por 3 dias e quando ele voltar você tá puta. Desculpa a palavrão. Quando você voltar você tá braba. Muito braba. Então, resumindo, e aí eu queria ler para vocês umas falas reais que vocês me mandaram hoje na minha enquete. Então, resumindo, é surreal. Eu não entendia porque não conseguia argumentar. Sabia que estava certa e saía pedindo desculpas. É uma boa frase, né, de resumo. Quem se identificou aí? Clica no coraçãozinho para eu ver. Outra frase. Suga 100% a sua energia. Nada muda e você sai achando que precisa de tratamento, porque está louca. Então, uma até sai esgotada. Então, tem algumas que vão se identificar com esse esgotamento, saber que estava certa, mas desistir, ele já pede desculpa para acabar. Mas umas vão sair, gente, dessas DRs, achando que tem culpa, que tá louca, que você tá exagerando, que não é tão ruim assim. Qual dessas duas partes você se identifica? Ou varia? Depende da situação. Anota aí no seu caderninho. Anota aí no seu diáriozinho mental, que seja, anota. Com qual dessas duas você se identifica? E, gente, imagina isso várias vezes. Vários ciclos da violência.
todo mês, depois toda semana, depois um dia sim, um dia não, depois quase 2 vezes por dia. Vocês imaginam isso várias vezes. Qual que é a consequência disso? A mulher começa a ficar hiper cooperativa, ela começa a ceder tudo para não brigar. Ela perde as forças delas, inclusive física, porque brigar custa fisicamente, né? Então, um dos motivos pelos quais a mulher começar a ficar hiper cooperativa ao longo do relacionamento abusivo é esse. Ai, vai ter aquela briga desgastante que dura 3 horas que eu vou ficar... Então, vou fazer o que ele quer, sabe assim? Ou ela tá numa terapia no Era Amor, digamos, né? Numa terapia especializada, e aí acontecem outras coisas, né? Ela entende que não vai adiantar e que ceder não é uma opção também. E aí, uma das consequências, né? Olha que louco, relacionamento abusivo é tão sério que causa consequências mesmo depois que você termina, né? Então, teve uma seguidora que mandou pra gente hoje na enquete. Mesmo fora do relacionamento, há um tempinho já, eu sinto os efeitos dessas DRs. Então, vejo que as consequências dessas DRs, elas perduram muito, né? Muito incrível. Muito pesado. Muito pesado. E aí, o que eu queria falar também, que é uma coisa que acontece muito, é que às vezes você quer dar uma última chance pro relacionamento, né? E aí você senta com o seu parceiro e fala pra ele vários termos. Eu acho que você é abusivo, eu acho que você abusa, eu acho que você tem comportamento de abuso, que isso é um relacionamento abusivo, né? Você ensina pra ele quais são os seus pontos vulneráveis. Então ele escuta o que você fala e ele entende. Ela já percebeu, ela sabe que eu faço isso, e que isso tudo é abuso. Ele se empodera, ele se arma em relação ao que é relacionamento abusivo, ao que ele não pode fazer mais com você, que você já percebeu que você não gosta, e ele quer te manter no ciclo, porque ele quer te manter manipulado e sob controle, e ele fica mais refinado e mais sutil. Agora ele vai te abusar de uma forma melhor. Então, falar pra ele que é um relacionamento abusivo, que você tá fazendo terapia para relacionamento abusivo, que aquilo é abuso, é um tiro no seu próprio pé, porque ele se arma daquilo para te abusar melhor. O abuso fica mais sutil, mais refinado às vezes, e você sente mais confusão, mais culpa, e você acha que aquilo é mudança. Você fica com esperança de que ele mudou de verdade. O que acontece muito também é que você topa fazer uma terapia de casal, por exemplo. Ele vai para terapia, ele se arma do psicologês, que eu chamo, dos termos psicológicos, e ele usa a terapia a favor dele, para te manipular melhor, porque ele aprende os termos, ele fala, eu que estou na terapia, a sua terapia não está funcionando, a minha tá. Normalmente eles, obviamente, manipulam as terapeutas que não têm, às vezes, experiência com abusador, ou que não percebem, não estão lidando com essa temática, não são especializadas. Normalmente, piora muito o abuso quando você fala em relacionamento abusivo e quando eles vão para terapia ou terapia de casal. Outra coisa que é muito comum é usar a sua intimidade contra você mesma. Tô lá no começo do meu relacionamento, conto de fadas da Disney, Princess. Só que não. E aí, são 2 da manhã, ele quer me encontrar de qualquer forma. Então ele tá ali em casa 2 da manhã, eu tô exausta, trabalhei o dia inteiro, trabalhei 12 horas no dia, mas ele quer me encontrar nesse começo de relacionamento, ele não aceita meu não, ele já demonstra que ele é insistente, que não aceita meu não. São 2 da manhã, ele tá lá em casa, você tá exausta. E ele vira pra você e fala assim, eu quero te contar algo que eu nunca contei pra ninguém. Normalmente é mentira, viu, gente? Spoiler, é mentira. E aí ele vai e te conta alguma coisa qualquer, assim. E aí você sente, né? Nossa, tô no começo do relacionamento, ele abriu o coração dele pra mim, também vou me colocar aqui vulnerável, né? Vou falar aqui uma intimidade. As minhas amigas falam pra eu dar uma chance pra esse cara, porque esse cara insiste muito, ele deve gostar muito de mim mesmo. Não, né? Ele insiste porque ele não aceita o seu não. Não é mesmo? E aí você vai e conta uma coisa especial sua também. Uma coisa bem vulnerável da sua intimidade. O que ele faz? O que ele faz, minha gente? Passa o resto do relacionamento usando isso contra você, jogando isso na sua cara. O resto do relacionamento. Então, isso é só um exemplo de como isso acontece. Acontece de várias formas. Mas usar sua intimidade contra você mesma. É muito comum os abusadores fazerem isso. E aí, meus amores, você sempre me manda um inbox para Não Era Amor falando assim.
Vocês aconselham a gente conversar primeiro e depois terminar? Vocês aconselham a gente explicar por que a gente está terminando? Vocês aconselham a gente ajudar e depois terminar? Ouvindo toda essa live agora, ouvindo todo esse vídeo agora, qual que é a resposta? Não, por quê? Não vai adiantar nada, ele vai usar isso contra você. Vai acontecer o que aconteceu o relacionamento inteiro. Abuso. Não é um término saudável também. Então, por que a gente aconselharia você dar um tiro no seu próprio pé para você ser abusada de novo no abuso, no término? A gente não vai aconselhar você isso, né? A gente quer te proteger. Qualquer um desses cenários todos que eu falei para vocês, desde o tratamento de gelo até esse de agora, todos. Não há nada que você possa fazer a médio e longo prazo que não vai adiantar nada. O abusador só muda o abuso se ele quiser e quando ele quiser para te manter no jogo. Está em dúvida? Confusão mental é um sinal de ser relacionamento abusivo. Olhe para os seus sentimentos. Dê uma olhadinha lá no vídeo sobre efeitos psicológicos que está no canal. Olhe para os seus sentimentos, eles são sinais reais do que está acontecendo ao redor da sua vida. Confie na sua intuição. Tente observar de fora. Repassa a DR, observe de fora. Tenta racionalizar. Então, barulho, gente, só se combate no silêncio. Barulho não se combate com barulho. Então, para, respira. O que a sua intuição te diz? Conversa com uma amiga de confiança. Procura ajuda profissional. O que aquela sua amiga de confiança que não te julga e não te cobra te diz? Acredite nas pessoas que te amam de verdade, que gostam de você. Então é isso, gente. É muito cansativo, é muito desgastante essas DRs. A gente vai com o coração aberto, achando que é uma comunicação igual a gente aprendeu no relacionamento saudável, mas não, o jogo já tá posto e você vai perder. Nem que seja perder porque o abuso ficou mais sutil e mais refinado, não necessariamente porque você vai pedir desculpa por algo que você não fez. Ah, Polly, mas eu também errei, também faço coisas erradas, todos nós erramos. Aqui a gente não tá falando de defeito, coisas que a gente faz errado. Aqui a gente tá falando de abuso, de relacionamento abusivo, que há abuso em tudo que há. No relacionamento saudável, quando você erra, você senta e tem uma comunicação linear. E não alguém que tem muito mais poder que você. Tem uma comunicação com uma escuta ativa, com compaixão, com amor de verdade. Não abuso e manipulação em um jogo que você já perdeu. Gente, então estamos chegando ao final de mais uma live. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou até agora. Então, quem quiser ter acesso às nossas lives, ficar sabendo quando tem vídeo novo no canal. E já se inscreve no nosso canal para vocês receberem lá o alerta do YouTube dizendo que chegou vídeo novo. E aí, para encerrar, como toda live vocês me perguntam se ele vai mudar, se adianta terapia, nananã, eu vou deixar para vocês mesmas responderem como eu tenho feito, porque não adianta só eu falar que as pesquisas mostram que não muda. Então, diz aí pra gente, enquanto a gente vai dando tchau. Muda ou não muda? Um beijo, meus amores. Até a próxima. Obrigada. Um beijinho.